Sejam para Jesus as nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de serviço e agradecimento por estarmos despertos. Queremos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a André Luiz e a Bezerra de Menezes e a todos os espíritos que trabalham pelo bem da humanidade e pedir-te, Jesus, que tu permitas que em teu nome, que em nome desses amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por iniciado o nosso Evangelho dessa terça-feira, dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, muita paz, muita paz. Queridos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, bom dia. Votos de paz, de muita paz. E eu falo nessa situação de paz porque nós estamos vendo o número de guerras, de conflitos que cai sobre a humanidade. Então nós precisamos mesmo é de paz, de muita paz. E eu preciso ter a certeza absoluta de que a paz do mundo, ela começa em mim. Se eu não tiver essa certeza absoluta de que a paz do mundo começa em mim, eu não terei paz. Na manhã de hoje, nessa terça-feira linda, maravilhosa, onde já se vê no horizonte o despontar do sol, nós recorremos ao livro Em Minuto de Sabedoria do nosso Carlos Torres Pastorino, onde ele vem nos falar algo que tem a ver com a necessidade da interiorização da paz. Olha o que ele nos diz: você, que é pai, é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que lhe concedeu. Mães, lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante que tudo isso: é o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade para toda a sua vida. Que Deus nos abençoe. E eu entendi, e já convido aqui a vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, a lá nos comentários, até mesmo no privado meu, dizerem como entendeu a página. Eu entendi assim: quando o nosso Carlos Torres Pastorino se refere a pai, ele está naquele momento falando de pai e mãe. Porque se o pai é, vamos dizer assim, o espelho onde o menino vai se refletir, a mãe é o mesmo espelho para a filha. Então, quando nós tivemos a honra, o privilégio dado por Deus de sermos pais, e eu ali colocaria isso, um Szinho ali, olha a pretensão, um Szinho, vocês que são pais e não pai somente, porque nem todos vão ter a ideia de globalizar essa situação. Vai ficar parecendo que o exemplo precisa ser dado só pelo pai. Não, também pela mãe. Então nós que recebemos essa missão árdua
mais honrosa, gostosa, temos o dever não só de dar o alimento, o sustento, de dar tudo de bom, tudo de belo. Do celular, da televisão, do carro, do moto, do isso, do aquilo. Esse menino tem tudo que ele deseja. Dou tudo que ele deseja. Mas, se eu não der o exemplo de como ser um bom homem, de como ser um homem de bem, de como ser uma mulher de bem, porque a mãe dá o exemplo à filha em especial, de como ser uma filha de uma mulher de bem, vir a ser uma mulher de bem, tudo fica difícil para aquele espírito. Se ele for criado num lar com todas as possibilidades financeiras, mas se não tiver um bom exemplo, ele pode se perder ao longo da caminhada. Então, que nós agradeçamos a Deus, eu que, graças a Deus, sou pai de 4, sou neto, avô de, perdi as contas, mas acho que 4 também, acho que 4. E sou bisavô de mais outro tanto, parece-me que 3, se eu não estiver enganado. Então, que tem essa honra, esse orgulho, essa satisfação, preciso agradar a Deus, me colocando mentalmente de joelhos diante dele e dizendo muito obrigado. E preciso fazer a minha parte, dar o exemplo de como procede um homem de bem. Para que esses seres que me honraram na minha parentela espiritual, na minha parentela material, possam vir a ser homens de bem, ok? Que Deus nos abençoe, que nós consigamos desenrolar o nosso papel de maneira justa, de maneira eficiente, e que nós consigamos então cumprir a nossa missão. Porque é uma missão. Ser pai ou mãe, avô ou avó, responsáveis, aqueles que são responsáveis, é uma missão. E missão maravilhosa, embora seja árdua. Mas é assim mesmo. Sempre eu digo para os meninos que trabalham comigo, não reclama, porque se fosse doce, se fosse fácil, o cliente não pediria a presença de um técnico. É preciso que seja difícil para que a gente possa exercitar cada vez mais o nosso conhecimento. Que Deus nos abençoe. Vamos então orar, meus irmãos? Vamos orar? Juntinhos? Vamos? Mesmo? Então vamos. Deus de amor e bondade, Jesus maravilhoso, amigos espirituais que governam o planeta sob a égide de Jesus, aos nossos queridos patronos do nosso Evangelho, Bezerra de Menezes e André Luiz, a súplica de que nos abençoe a todos vocês em casa, abençoe os nossos vizinhos, de frente e fundo, lado a lado, de alto e baixo, abençoa também os nossos lares e os lares também dos nossos vizinhos, abençoa, Jesus, aqueles que não têm um lar no momento, mas que certamente numa nova oportunidade o terão. Abençoe a todos nós, Mestre. Queremos te pedir por aqueles companheiros que não oram, porque nem te conhecem e nem tem quem ore por eles. Te pedir que dos laboratórios divinos recaia sobre a nossa água o bálsamo necessário ao nosso refazimento físico, mental, moral e espiritual. Queremos lembrar, embora eu saiba que todos sabem,
mas é apenas relembrar de que a minha caneca com água está tampada, porque a matéria não oferece obstáculo ao espírito. Então não precisa deixar de estampada, pode tampar por conta das impurezas do ar. Queremos te pedir, Jesus, pelos casais em desarmonia, e são tantos, mestre, pelos enfermos nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas, nas colônias, em seus lares, em seus leitos de dores. Te pedir, Jesus amigo, por aqueles companheiros que compartilharam a ideia nefanda do suicídio, aqueles irmãos que estão presos, mestre, porque cometeram delitos, que precisam passar por aquele período de reclusão. Queremos te pedir, mestre amado, por todas as crianças, por todos os idosos, te suplicar, Jesus, por toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Seja conosco, Senhor, nos dê amparo, auxílio, nos dê a tua presença, mestre. Nos dê, Jesus, a tua paz, a paz que tu nos prometeste. Eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo não dá, porque não a tem. Então, nos dê, mestre querido, a tua paz. O mundo precisa de paz. Abençoa, Jesus, a esses governantes de todas as naturezas, de todos os matizes, de todos os países. Abençoa esses chefes de gangue, de milícia, de turmas, enfim. Faça com que eles entendam que é o teu amor, Jesus, que constrói. Abençoa eles também, Jesus. E abençoa, mestre querido, aqueles que partiram para a pátria da verdade, vítimas dessas violências. Que assim seja, mestre. E permita, Senhor, que em teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, em nome de todos os espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos pedir permissão para interromper esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, queridas irmãs, votos honestos e sinceros de muita paz. Oremos, meus irmãos. Oremos ao despertar, oremos ao sair de casa, oremos quando estivermos viajando e viajando de qualquer natureza, de veículo. Se tiver de carro, pode fazer uma prece mental. Que Deus me abençoe, que Deus nos acompanhe, que Deus abençoe a humanidade. É uma prece. Não precisa haver palavras repetitórias, palavras repetidas. Que saia do nosso coração aquela conversa com Deus da mesma forma como nós fazemos com aquele nosso amigo mais íntimo. Oremos. Oremos ao chegar no nosso destino. Oremos ao sair de lá. Oremos ao chegar em casa. Lembra-me agora aquela história narrada por um dos nossos patronos em um dos seus livros, quando ele nos dá conta de que, havendo um acidente, ele saiu a procurar material necessário para socorrer aquelas vítimas. E ele então entrou em ônibus, entrou aqui, entrou ali, em veículo, enfim, buscou de toda maneira, não encontrava uma pessoa que estivesse em prece para que ele dali retirasse o ectoplasma necessário para fazer o atendimento no acidente. Foi então que ele encontrou num coletivo uma velhinha, uma senhora de idade, já bem velhinha mesmo, e essa senhora estava em oração. E aí ele pôde então atender aquelas vítimas através daquela senhora. Que essa senhora, meus irmãos, sejamos nós, que
que oremos pela paz do mundo, oremos pela nossa paz. Tenhamos a certeza de quando nós estamos em oração, estamos como que dentro de uma redoma e o mal não nos atinge. Tenhamos essa certeza. Ok, meus irmãos? Então quero desejar a vocês que tenham paz, alegria, felicidade e sucesso nessa linda terça-feira que hora se inicia. Ok? Deixo para vocês um enorme beijo no coração de cada um de vocês e as 4 palavrinhas mágicas que são capazes de, se bem seguidas, nos trazer parte da tão sonhada felicidade relativa. Sorte, saúde, sucesso e sabedoria. Deus comigo, Deus com todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.